À medida que a Segunda Guerra Mundial se aproximava ao fim, a brutalidade do conflito atingiu sua máxima expressão. Em meio ao caos desencadeado pelo avanço dos exércitos aliados e o desespero das forças alemãs, as leis da guerra foram quebradas de maneiras atrozes e inimagináveis. O massacre de Chenogne, uma retaliação brutal contra os soldados alemães das Waffen-SS, marcou o início de uma onda de execuções extrajudiciais que ocorreram à medida que os exércitos aliados avançavam e a rendição alemã parecia inevitável, constituindo assim um dos episódios mais sombrios da guerra. O massacre ocorreu em 1º de janeiro de 1945, na pequena aldeia de Chenogne, ao sul da Bélgica, e permaneceu em grande parte oculto na narrativa geral da Segunda Guerra Mundial. Aconteceu no contexto da Batalha das Ardenas, no marco da última grande ofensiva alemã através das densas florestas e montanhas de Valônia, durante a qual ambos os lados sofreram baixas significativas e as tensões atingiram níveis extremos. O massacre de Chenogne ocorreu logo após o massacre de Malmedy, no qual mais de 80 soldados americanos foram mortos por tropas das Waffen-SS. Alguns afirmam que esse ato gerou um forte ressentimento entre os soldados americanos, e testemunhos posteriores sugerem que ordens não oficiais foram dadas para não fazer prisioneiros durante os confrontos. No entanto, outras pessoas indicam que é improvável que os soldados do 11º Corpo Blindado soubessem dos eventos de Malmedy quando realizaram os assassinatos. O sargento John W. Feig, pertencente à Companhia B da 11ª Divisão Blindada, que estava em ação perto de Chenogne, descreveu posteriormente a matança. Voltando pela estrada para a cidade, olhei para os campos onde haviam atirado nos rapazes alemães. Formas escuras e sem vida jaziam na neve. Cometemos os mesmos crimes pelos quais agora acusávamos os japoneses e os alemães. A documentação sobre os acontecimentos em Chenogne é limitada e as versões variam, mas acredita-se que os prisioneiros pertenciam em sua maioria a unidades das Waffen-SS, que ganharam notoriedade por sua participação em crimes de guerra e combates particularmente brutais. Durante os últimos meses da guerra, as tensões na frente ocidental aumentaram rapidamente, e esse contexto de confrontos intensos e atrocidades recentes influenciou o tratamento dado aos prisioneiros alemães. O massacre de Chenogne não foi um caso isolado. Durante os meses finais da guerra, em meio ao colapso do Terceiro Reich, outros incidentes ocorreram em que soldados alemães, especialmente aqueles pertencentes às Waffen-SS, foram executados após se renderem. A atitude em relação a esses prisioneiros foi influenciada pela reputação das Waffen-SS e pelos crimes cometidos por essas unidades durante a guerra. Muitos dos soldados capturados durante esse período eram jovens recrutas, já que no final da guerra o recrutamento forçado havia aumentado consideravelmente. No entanto, no terreno, nem sempre se fez distinção entre aqueles que foram voluntários e os que foram forçados a se juntar. Em Chenogne, os prisioneiros foram executados sem serem levados a julgamento. O evento de Chenogne também faz parte de um padrão de execuções de soldados alemães capturados que se repetiu em várias partes da Europa durante os últimos meses da guerra. Essas execuções não foram objeto de investigações formais ou processos judiciais equivalentes aos realizados contra os crimes cometidos pelas forças do eixo. Em muitos casos, considerou-se que as circunstâncias do conflito e o comportamento anterior das Waffen-SS justificavam tais atos. Nesse sentido, o massacre de Chenogne ilustra como as represálias e o desejo de vingar as próprias baixas levaram a ações que, em muitos casos, contrariavam as normas estabelecidas pelas Convenções de Genebra, que proíbem a execução sumária de prisioneiros de guerra. Essas ações, que não receberam a mesma atenção que os crimes de guerra alemães, refletem as complexidades e o ambiente extremo do conflito em suas fases finais. Ustí nad Labem, o eco da vingança. O massacre de Ustí nad Labem, que ocorreu em 31 de julho de 1945, é um dos episódios mais sombrios e trágicos da história da Tchecoslováquia, onde as tensões étnicas e o desejo de vingança após o fim da Segunda Guerra Mundial levaram a um ataque brutal contra a população alemã da cidade. Este acontecimento
é representativo das emoções intensas e das lutas de poder que se seguiram à guerra, quando a política do pós-guerra se concentrou na expulsão dos alemães da região dos Sudetos e na retribuição pelos crimes cometidos durante o conflito. Após o final da guerra, o sentimento anti-alemão se intensificou em várias partes da Europa Central, incluindo a Tchecoslováquia. Durante a ocupação nazista, a população alemã havia colaborado com as forças do Terceiro Reich, o que gerou um profundo ressentimento entre os tchecos. À medida que se tornavam conhecidas as atrocidades cometidas pelos nazistas, as tensões se transformaram em um desejo de justiça que muitas vezes se manifestava em atos de violência contra os alemães locais. No dia do massacre, um incidente aparentemente isolado, a explosão de um depósito de munição em Ústí nad Labem, tornou-se um catalisador para a violência. As circunstâncias que cercaram a explosão não eram claras, mas suspeitava-se que alguns alemães estavam envolvidos, o que alimentou a fúria da população tcheca. A explosão, que causou várias mortes, foi interpretada como um ato de sabotagem, intensificando o desejo de vingança da população local. A partir desse momento, grupos de tchecos se organizaram para atacar os alemães que viviam na cidade. Foram realizadas batidas nas casas, onde homens, mulheres e crianças foram mortos indiscriminadamente. Os tchecos, armados com paus e armas improvisadas, lançaram-se contra a população alemã, resultando em uma repressão brutal que durou várias horas. Os relatos dos sobreviventes descrevem cenas de terror, nas quais atos de violência extrema foram cometidos, incluindo assassinatos a sangue frio, estupros e agressões físicas. As estimativas do número de vítimas variam consideravelmente, mas calcula-se que entre 80 e 2.700 pessoas foram mortas durante o massacre. A confusão e o caos que reinaram na cidade dificultaram a documentação precisa do número de mortos e feridos. No entanto, sabe-se que a violência se estendeu além de Ústí nad Labem, e nas semanas e meses seguintes, milhares de alemães foram expulsos dos Sudetos, muitas vezes enfrentando tratamento semelhante de violência e humilhação. Este ataque não foi um evento isolado, mas parte de um padrão mais amplo de violência contra a população alemã na Tchecoslováquia e em outros países da Europa Central após a guerra. O massacre de Ústí nad Labem se inscreve no contexto das expulsões dos alemães dos Sudetos, um processo que foi apoiado pelos aliados durante a Conferência de Potsdam, onde se acordou a expulsão em massa da população alemã da região em retaliação pelos crimes do regime nazista. À medida que as tensões étnicas aumentavam, as autoridades tchecoslovacas começaram a implementar políticas de repressão contra os alemães no país. Os atos de violência, como o de Ústí nad Labem, foram ignorados ou minimizados pelo governo, que se concentrou em justificar as expulsões como um meio de garantir a paz e a estabilidade no país. Apesar das atrocidades, muitos tchecos viam os massacres como uma forma de justiça, uma maneira de reivindicar o território que havia sido historicamente tcheco e de se livrar de uma população que consideravam responsável pelos horrores da guerra. Com o tempo, o massacre de Ústí nad Labem, junto com outros incidentes de violência, foi eclipsado pela narrativa predominante da guerra e suas consequências. As vítimas alemãs muitas vezes foram ignoradas na historiografia tradicional, que se concentrou nas atrocidades sofridas pelos tchecos e outros povos europeus sob a ocupação nazista. No entanto, a memória desses eventos continua a gerar debates sobre a memória histórica e a reconciliação em uma Europa que ainda luta para lidar com as cicatrizes do passado. Dachau, a ira dos vencedores. No dia 29 de abril de 1945, o campo de concentração de Dachau foi libertado pelas forças aliadas, em um episódio que deixou uma marca profunda na história da Segunda Guerra Mundial. No entanto, o que aconteceu dentro dos portões do campo naquele dia refletiu a complexidade e as emoções conflitantes de um conflito que se aproximava do fim. O massacre de Dachau foi resultado de um surto de violência por parte dos soldados americanos, uma reação motivada tanto pelo horror que descobriram quanto pelo ódio aos guardas das SS. O campo de Dachau havia sido estabelecido em 1933 como o primeiro campo de concentração nazista e tornou-se um modelo para os muitos outros campos que se seguiram.
Quando as forças americanas chegaram aos portões do campo, Dachau já havia sido palco de inúmeros horrores. Os prisioneiros, judeus, ciganos, opositores políticos, clérigos e outros considerados indesejáveis pelo regime nazista, haviam sofrido anos de tortura, fome e morte nas mãos de seus carcereiros. As condições do campo eram tão atrozes que, quando as tropas do 45º Regimento de Infantaria dos Estados Unidos entraram, o espetáculo que encontraram provocou uma reação visceral. O comandante do campo, o SS Hauptsturmführer Martin Weiss, havia fugido do campo antes da chegada das tropas americanas, escoltado por um grupo de guardas regulares que levavam as guarnições roubadas do campo. O SS Untersturmführer Heinrich Wicker ficou encarregado do campo e tinha mais de 500 pessoas à sua disposição, incluindo prisioneiros e membros das tropas húngaras. No dia 29 de abril de 1945, Dachau foi entregue ao general Linden, da 42ª Divisão de Infantaria do Exército dos Estados Unidos. O general Dwight D. Eisenhower emitiu um comunicado sobre a libertação do campo de concentração de Dachau, no qual afirmou que 32 mil prisioneiros foram libertados e 300 soldados das SS neutralizados. Antes de os soldados entrarem no campo, eles se depararam fora dele com 40 vagões de carga cheios de cadáveres esqueléticos em avançado estado de decomposição. Ao entrarem no campo, os soldados americanos encontraram cenas dilacerantes, corpos empilhados, sobreviventes famintos e evidências de anos de abusos sistemáticos. Os soldados relataram ter visto uma fileira de estruturas de cimento com salas cheias de centenas de cadáveres nus ou quase vestidos, empilhados do chão ao teto, um crematório a carvão e uma câmara de gás. Foi em meio a esse cenário de sofrimento e morte que o ódio e o desejo de vingança contra os perpetradores encontraram uma expressão violenta. À medida que as tropas americanas começaram a tomar o controle do campo, alguns guardas das SS que não conseguiram escapar se renderam. No entanto, a tensão rapidamente se transformou em represálias brutais. De acordo com vários relatos, um grupo de soldados americanos, impactados e cheios de raiva pelo que haviam visto, decidiu executar sumariamente os guardas das SS capturados. Em um pátio do campo, aproximadamente 40 a 50 guardas foram alinhados contra um muro e executados. Além dessas execuções sumárias, houve relatos de que outros guardas foram mortos espontaneamente em diferentes áreas do campo, enquanto tentavam fugir ou simplesmente porque os soldados americanos não podiam conter sua indignação. Assim como o massacre de Chenogne, o massacre de Dachau, embora nunca oficialmente sancionado, ocorreu sob circunstâncias de guerra em um momento em que a brutalidade e a violência haviam se normalizado em ambos os lados. As forças americanas justificaram em parte suas ações, apontando o profundo impacto emocional causado pela visão dos crimes cometidos no campo. O ódio às SS e o choque ante a realidade dos campos de concentração foram, sem dúvida, fatores determinantes na reação dos soldados. No entanto, as execuções em Dachau levantam questões sobre a linha entre a justiça e a vingança em tempos de guerra. Enquanto os aliados haviam libertado o campo e trazido esperança a milhares de prisioneiros, o uso da violência indiscriminada contra os guardas capturados trouxe uma sombra sobre esse ato de libertação. As ações dos soldados americanos naquele dia foram controversas e alguns oficiais de alta patente tentaram investigar o ocorrido, embora no contexto do fim da guerra, a maioria desses incidentes não tenha resultado em sanções significativas. A última palavra: os julgamentos de Dachau. Os julgamentos de Dachau, que ocorreram entre 1945 e 1946, representaram um esforço significativo para levar à justiça os responsáveis por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e violações dos direitos humanos cometidos por membros das Forças Armadas Alemãs e seus aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Ao final da guerra na Europa, em maio de 1945, os aliados enfrentaram a tarefa monumental de julgar os responsáveis pelas atrocidades cometidas durante o conflito. Enquanto os julgamentos de Nuremberg se concentraram nos altos escalões nazistas, os julgamentos de Dachau focaram nos membros das SS
os responsáveis diretos pela administração dos campos de concentração e pela execução de prisioneiros. Dachau, que havia sido um dos primeiros campos de concentração estabelecidos pelo regime nazista, foi um lugar emblemático de brutalidade e sofrimento. Dentro de seus muros, milhares de prisioneiros foram submetidos a condições desumanas, torturas e execuções. Após a libertação do campo pelas forças americanas em abril de 1945, uma grande quantidade de provas documentais e testemunhos sobre os horrores cometidos ali foi encontrada, o que serviu de base para os julgamentos. Os julgamentos de Dachau foram realizados com foco nas violações dos direitos humanos cometidas nos campos de concentração. Foram apresentadas acusações de assassinato, tortura, abuso e outras atrocidades, em particular em relação às condições desumanas enfrentadas pelos prisioneiros. Ao longo dos julgamentos, mais de 500 membros das SS e outros funcionários foram julgados, com casos que variavam desde a responsabilidade direta em massacres até a cumplicidade no sistema que permitia essas violações. O processo judicial começou com a coleta de provas, que incluía testemunhos de sobreviventes e documentos da administração do campo. Os julgamentos foram organizados pelo Exército dos Estados Unidos e compostos por tribunais militares, o que significava que padrões diferentes dos de um julgamento civil convencional eram aplicados. Este aspecto foi alvo de críticas, pois muitos acusados argumentaram que não receberam um julgamento justo e que os procedimentos eram demasiadamente influenciados pelas emoções e pelo desejo de vingança dos aliados. Durante o julgamento, os promotores apresentaram um caso sólido, com evidências que incluíam relatórios médicos sobre as atrocidades cometidas e testemunhos comoventes de sobreviventes que descreveram o horror da vida no campo de concentração. Foram apresentadas provas de torturas sistemáticas, experimentos médicos desumanos e execuções em massa. As provas documentais revelaram a estrutura de comando e o papel de cada acusado na execução de políticas de extermínio. Os julgamentos de Dachau resultaram em diversas sentenças, incluindo condenações à morte e longas penas de prisão. As execuções de alguns dos acusados foram realizadas publicamente, com a intenção de enviar uma mensagem clara sobre a responsabilidade pelos crimes de guerra. As imagens dessas execuções tornaram-se um símbolo do desejo de justiça em um mundo devastado pelo conflito. No entanto, os julgamentos de Dachau também levantaram questões éticas e legais sobre o devido processo. Muitos críticos argumentaram que os julgamentos não cumpriram os padrões de justiça internacional e que a busca por vingança ofuscou o verdadeiro objetivo da justiça. Em particular, a rapidez dos julgamentos e a falta de garantias processuais para os acusados geraram um intenso debate sobre a legitimidade dos mesmos. Apesar dessas críticas, os julgamentos de Dachau foram considerados um passo necessário para a responsabilização pelas atrocidades cometidas durante a guerra. Ao fornecer um fórum para ouvir as vozes das vítimas e punir os perpetradores, os julgamentos também desempenharam um papel crucial na criação de um relato histórico sobre o Holocausto e as violações dos direitos humanos perpetradas pelo regime nazista. Entre sombras, as execuções dos espiões das SS nas florestas das Ardenas. A Batalha das Ardenas foi o último grande esforço militar do Terceiro Reich para mudar o curso da guerra a seu favor. No final de 1944, as tropas alemãs lançaram uma ofensiva surpresa contra as forças aliadas nas densas florestas da Bélgica e Luxemburgo. No meio deste ataque, uma operação secreta se desenvolveu, envolta em mistério e controvérsia. A missão de infiltração de comandos alemães vestidos com uniformes aliados, o que levou à execução de vários espiões das SS. A operação, conhecida como Operação Greif, foi idealizada pelo general das SS Otto Skorzeny, que havia ganhado notoriedade por seu papel na libertação de Benito Mussolini. A missão consistia em infiltrar comandos alemães atrás das linhas aliadas, disfarçados com uniformes americanos e conduzindo veículos capturados. Esses comandos, muitos deles recrutados por suas habilidades com o idioma inglês, tinham como objetivo semear confusão entre as tropas inimigas, alterar sinais de trânsito, sabotar pontes e, de modo geral, desestabilizar as comunicações aliadas. Para os soldados americanos,
A ideia de inimigos que falavam sua língua e vestiam seus uniformes rapidamente se tornou uma fonte de paranoia e medo. À medida que a ofensiva avançava, vários desses comandos foram capturados pelas forças aliadas. Ao serem descobertos atrás das linhas inimigas e vestidos com uniformes americanos, foram considerados espiões e, de acordo com as leis de guerra, estavam sujeitos à pena de morte. Disse que alguns dos prisioneiros confessaram sua participação na Operação Greif, o que levou a julgamentos sumários e execuções rápidas. Esses julgamentos, realizados no calor da batalha, refletem a dureza da guerra e a determinação dos aliados em eliminar qualquer ameaça que pudesse colocar suas operações em risco. Um dos casos mais conhecidos foi o de um grupo de comandos alemães capturados perto de Malmed. Após serem interrogados e considerados culpados de espionagem, foram executados por um pelotão de fuzilamento. A execução desses comandos teve um efeito profundo em ambos os lados. Para os alemães, a captura e execução de seus homens representou o fracasso da missão e evidenciou os riscos de empregar táticas de guerra não convencionais. Para os aliados, foi um lembrete da brutalidade do inimigo e da necessidade de agir com firmeza para proteger suas posições. A Operação de Skorzeny também gerou um ambiente de desconfiança entre as forças aliadas. Rumores sobre comandos alemães infiltrados levaram os soldados americanos a serem extremamente cautelosos, chegando até a deter e questionar seus próprios colegas para garantir que não fossem impostores. Em alguns casos, oficiais de alto escalão, como o general Omar Bradley, foram interrogados por seus próprios homens, o que reflete até que ponto a Operação Greif conseguiu semear o caos e a confusão entre as linhas aliadas, embora não tenha cumprido seus principais objetivos estratégicos. No entanto, a verdadeira magnitude e efetividade da Operação Greif tem sido objeto de debate entre os historiadores. Embora se saiba que os comandos alemães conseguiram um certo grau de infiltração, muitos questionam a real importância da operação e sugerem que seu impacto no desenvolvimento da Batalha das Ardenas foi limitado. As execuções dos comandos capturados, embora reais, muitas vezes foram envoltas em uma narrativa que mistura fatos com mitos, amplificando o efeito da missão de Skorzeny e contribuindo para a lenda do homem mais perigoso da Europa. Outro elemento que contribui para a controvérsia em torno dessas execuções é a questão da legalidade dos julgamentos sumários. Embora as leis de guerra permitissem a execução de espiões capturados, a rapidez com que esses processos foram realizados levanta questões sobre a justiça e o devido processo legal. Em um contexto de guerra total, onde o tempo e os recursos eram limitados, as forças aliadas optaram por medidas expeditas para lidar com a ameaça representada pelos comandos de Skorzeny. No entanto, esses atos também provocaram intensos debates sobre os limites da justiça militar e sobre como a pressão do combate pode levar a decisões que, em tempos de paz, seriam consideradas inaceitáveis. Apesar das dúvidas e incertezas, o episódio das execuções dos espiões das SS nas Ardenas é um lembrete das complexidades e dilemas éticos inerentes à guerra. A Operação Greif foi uma tentativa desesperada dos nazistas para reverter o curso do conflito, e o uso de táticas de infiltração e engano mostrou até onde estavam dispostos a ir para alcançar seus objetivos. Ao mesmo tempo, a resposta aliada, que incluiu a execução dos comandos capturados, evidencia a determinação dos vencedores em manter o controle e garantir sua segurança, mesmo à custa de tomar decisões difíceis e moralmente ambíguas. Este episódio ilustra como, no meio da guerra, as linhas entre o legal e o ilegal, entre o justo e o injusto, tornam-se confusas. As execuções dos espiões das SS nas Ardenas não foram apenas um ato de retaliação, mas também um sinal do desespero e da tensão que caracterizaram o final do conflito na Europa. A história desses homens, enviados em uma missão perigosa e executados quando foram capturados, é um reflexo da crueldade da guerra e das decisões extremas que todos os lados foram obrigados a tomar em sua busca pela vitória. Sob o fogo da resistência, o destino sombrio de Helmut Kempfe. Helmut Kempfe foi um comandante da Waffen-SS, conhecido por seu comando à frente do 4º Regimento de Reconhecimento Blindado da Divisão SS das Reich. Durante os últimos anos da Segunda Guerra Mundial,
Kempf esteve envolvido em operações militares na Frente Oriental e especialmente na França, onde sua divisão participou de ações que incluíram represálias severas contra a resistência local. Sua morte em junho de 1944 tornou-se o estopim de um dos eventos mais atrozes perpetrados pelas tropas alemãs em solo francês, o massacre de Oradour-sur-Glane. À medida que os preparativos para o dia D se desenvolviam, a resistência francesa intensificou suas atividades na antiga região de Limousin, com o objetivo de impedir o avanço das tropas alemãs em direção à Normandia. Durante sua estadia no sul da França, Kempf recebeu ordens para iniciar operações contra os maquis, guerrilheiros que operavam nas zonas montanhosas da Bretanha e do sul da França. Kempf foi capturado no dia 9 de junho de 1944, enquanto viajava pelas proximidades de Saint-Léonard-de-Noblat, a sudeste de Limoges, por uma unidade liderada pelo sargento Jean Canu, da brigada do coronel Georges Ganguin, um grupo militante comunista do Maquis de Limousin. No dia seguinte, Kempf foi incinerado vivo diante de uma pequena multidão de aldeões franceses que celebraram sua morte. A notícia do sequestro de Kempf chegou rapidamente à 2ª Divisão Panzer SS das Reich, que se dirigia para a Normandia. A captura do comandante foi vista como um desafio direto à autoridade alemã na área, e, em resposta, as forças alemãs decidiram tomar represálias. Um dia após a captura, em 10 de junho de 1944, as tropas da divisão realizaram uma ação devastadora contra a localidade de Oradour-sur-Glane, como represália pelo sequestro de Kempf. O massacre de Oradour-sur-Glane resultou na morte de 642 civis. Os homens foram separados e fuzilados, enquanto as mulheres e crianças foram trancadas na igreja da vila, que foi incendiada. Este ato foi um dos piores crimes cometidos pelas tropas alemãs em solo francês durante a guerra e estava diretamente relacionado com a captura e assassinato de Kempf. O comandante do 4º Regimento de Granadeiros Panzer das SS, o SS Standartenführer, Sylvester Stadler, ordenou a criação de um conselho de guerra para discutir e tomar decisões sobre o massacre. O SS Sturmbannführer Adolf Dickmann, comandante do 1º Batalhão do 4º Regimento de Granadeiros Panzer das SS e amigo pessoal de Kempf, foi o principal acusado. Dickmann afirmou que encontrou o corpo de Kempf algemado dentro de uma ambulância alemã com os restos de outros soldados alemães nos arredores da vila de Oradour-sur-Glane. O veículo havia sido incendiado, queimando vivos todos os que estavam dentro. Após confirmar o destino de seu amigo, Dickmann ordenou que a vila fosse destruída. O SS Brigadeführer Heinz Lammerding, comandante da divisão das Reich, aceitou que Dickmann enfrentasse um conselho de guerra. No entanto, todas as acusações foram retiradas quando Dickmann morreu lutando na Batalha da Normandia, em 29 de junho de 1944. Dessa forma, o sequestro e assassinato de Helmut Kempf constituem um exemplo das tensões extremas vividas na França ocupada no final da guerra. Os combates entre as forças alemãs e a resistência tornaram-se cada vez mais intensos, e os atos de violência, incluindo execuções e represálias, tornaram-se comuns à medida que o fim da ocupação alemã se aproximava. A divisão das Reich, que havia sido implantada na França após combater na Frente Oriental, aplicou métodos severos contra a resistência, seguindo uma política de mão pesada para manter o controle sobre as áreas ocupadas. O destino de Kempf também reflete a complexidade do avanço alemão e da resistência francesa, bem como a falta de regras claras em um conflito onde ambas as partes frequentemente recorriam à violência sem restrições. Para a resistência, capturar um oficial de alto escalão da Waffen-SS era um objetivo estratégico importante, pois buscavam desorganizar as forças alemãs e obter informações valiosas. No entanto, o assassinato de Kempf também provocou uma resposta brutal por parte dos alemães, resultando na tragédia de Oradour-sur-Glane. Das terras da Estônia, o infame legado de Paul Meitler, nascido na Estônia em março de 1913 sob o sobrenome Mathiesen, Paul Meitler foi um destacado comandante das Waffen-SS durante os últimos anos da Segunda Guerra Mundial
envolvido em uma série de operações militares que refletiam tanto a brutalidade do conflito quanto a resistência desesperada do Terceiro Reich. Desde o início, a vida de Maitla foi atravessada pela guerra. Sendo o mais jovem dos 3 filhos da família, seu irmão morreu na Guerra de Independência da Estônia e sua irmã faleceu na Estônia poucos anos após a Segunda Guerra Mundial, atormentada pelos fantasmas do conflito. Maitla frequentou a escola primária em Sipe a partir de 1921 e se formou no ensino médio em 1934. Após se formar, ele mudou seu sobrenome para Maitla. Em setembro, ingressou na Escola Militar da Estônia e se especializou em engenharia militar. Em seguida, participou do treinamento para a formação de oficiais em 1937, onde se formou em agosto de 1938 e foi imediatamente designado para o 3º Batalhão de Infantaria em Valga. No dia da independência de 1939, foi promovido pelo presidente da Estônia ao posto de tenente. Durante 1939 e 1940, foi instrutor de defesa do Estado nas escolas secundárias de Tartu. Após a ocupação soviética da Estônia em 1940, Maitla foi recrutado pelo Exército Vermelho, onde serviu até ser capturado pelos alemães em julho de 1941, quando foi libertado e incorporado ao 37º Batalhão de Polícia. No outono de 1942, foi promovido a tenente e, em outubro, juntou-se à Legião da Estônia. Foi enviado pouco depois à Polônia para receber treinamento. De lá, viajou até Bad Tolz para receber treinamento adicional como oficial. Maitla voltou do treinamento em 1943 e foi promovido a comandante da 3ª Companhia do 1º Batalhão do 45º Regimento. Em abril de 1943, a Brigada Estoniana das Waffen-SS participou das Batalhas de Nivelle e, em 8 de dezembro, Maitla recebeu a Cruz de Ferro de 2ª classe por sua bravura. Foi nomeado Hauptsturmführer e, em abril de 1944, tornou-se comandante do 1º Batalhão do 45º Regimento da recém-formada 20ª Divisão de Granadeiros Waffen-SS. Nesse mesmo ano, Maitla conseguiu deter com seu batalhão a ofensiva do Exército Vermelho em Alvere e recebeu a Cruz de Ferro de 1ª classe. Maitla desempenhou um papel crucial na Batalha das Colinas Azuis, um confronto militar entre o destacamento Narwa do Exército Alemão e a Frente Soviética de Leningrado pelo Istmo de Narva, considerado estrategicamente importante, que ocorreu entre o final de julho e o início de agosto de 1944. O objetivo das forças soviéticas era retomar a Estônia para posteriormente invadir a Finlândia e a Prússia Oriental. As forças das Waffen-SS incluíam 24 batalhões de infantaria voluntários da Divisão SS Nordland, da Divisão SS Langemark, da Divisão SS Nederland e da Legião Valona. Aproximadamente metade da infantaria era composta por pessoal da 20ª Divisão de Granadeiros Waffen-SS. Cerca de 20.000 alemães conseguiram conter mais de 100.000 soldados soviéticos. Graças ao seu papel nas colinas, Maitla tornou-se um dos 4 soldados estonianos que receberam a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro. No final de agosto, Maitla foi designado ao grupo de combate Vent, mas adoeceu logo em seguida e foi internado em um hospital de Tartu. Posteriormente, foi transferido para um hospital em Bregenz, de onde saiu no início de 1945. Conseguiu reintegrar-se ao 45º Regimento, que na época havia sido transferido para a Europa Central, e em 20 de abril de 1945, enquanto Berlim caía nas mãos das forças aliadas, foi promovido a Sturmbannführer. Seu destino posterior foi incerto por várias décadas, até que, em 2005, informações foram descobertas nos arquivos municipais da cidade tcheca de Nymburk. Esses arquivos demonstram que Maitla foi preso em 9 de maio de 1945 e assassinado junto com outros 4 soldados estonianos por comunistas tchecos. O legado sombrio de Joachim Peiper, entre a glória e a infâmia. Joachim Peiper, conhecido por muitos como um dos comandantes mais carismáticos e ambiciosos das Waffen-SS,
personifica a dualidade de um oficial altamente capacitado que serviu com grande lealdade a um dos regimes mais sombrios da história. Ao longo de sua carreira, Peiper se destacou por sua habilidade militar, especialmente como comandante da divisão Leibstandarte Adolf Hitler, e por seus vínculos próximos com altos oficiais do Terceiro Reich. No entanto, ele também se tornou um símbolo da brutalidade das Waffen-SS e dos crimes de guerra cometidos sob seu comando. Peiper nasceu em 30 de janeiro de 1915 em Berlim, em uma família de classe média oriunda da região da Silésia, na zona da Polônia historicamente reivindicada pela Alemanha. Seu pai havia sido oficial do Exército Imperial Alemão, veterano da campanha de 1904 na África Oriental Alemã, onde foi condecorado e sofreu várias feridas em combate, além de contrair malária. Ele se reincorporou ao serviço durante a Primeira Guerra Mundial e foi enviado à Turquia, de onde foi dispensado do serviço ativo devido a problemas cardíacos causados pela doença. Após a guerra, ele se juntou aos Freikorps e participou ativamente das revoltas da Silésia. Joachim tinha 2 irmãos, Hans Hasso e Horst. Hans Hasso, o mais velho, tentou se suicidar, mas ficou em estado vegetativo e morreu em um hospital de Berlim em 1942. Joachim recebeu uma educação acadêmica normal. Em 1926, seguiu o exemplo de seu outro irmão, Horst, e ingressou no movimento escoteiro. Peiper completou 18 anos no mesmo dia em que Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. Naquele mesmo ano, antes que se tornasse obrigatório, ele e seu irmão se filiaram à juventude hitlerista. Seu filho se juntou às SS em 1933 e, como tantos outros jovens da época, foi atraído pela ideologia nazista e pelas promessas de uma nova ordem. Peiper logo se tornou assistente de Heinrich Himmler, o chefe das SS, o que lhe permitiu fazer parte do círculo íntimo do poder nazista. Essa proximidade com Himmler e com a elite do regime o catapultou para posições de liderança dentro das Waffen-SS, onde rapidamente ganhou uma reputação por sua habilidade tática e disposição para assumir riscos. Durante a Segunda Guerra Mundial, Peiper comandou unidades de combate em algumas das batalhas mais difíceis do conflito. Sua liderança e bravura foram evidentes na Frente Oriental, onde liderou seus homens em confrontos brutais contra as forças soviéticas. No entanto, foi durante a Ofensiva das Ardenas, em dezembro de 1944, que seu nome se tornaria tristemente famoso. Peiper liderou o Kampfgruppe Peiper, uma unidade de ponta que se destacou por sua audácia e rapidez no avanço, mas também pelos crimes de guerra cometidos por seus homens. O incidente mais conhecido relacionado a Peiper durante a Ofensiva das Ardenas foi o massacre de Malmed. Em 17 de dezembro de 1944, soldados americanos capturados foram alinhados e executados sumariamente por tropas sob o comando de Peiper. Esse ato de brutalidade, que violava todas as convenções da guerra, tornou-se um dos crimes mais notórios cometidos pelas Waffen-SS na frente ocidental. Peiper sempre alegou que não havia ordenado a execução dos prisioneiros, mas como comandante, foi considerado responsável pelas ações de seus homens. Após o fim da guerra, Peiper foi capturado pelas forças aliadas e levado a julgamento no Tribunal Militar de Dachau. Em 1946, ele foi condenado à morte por sua participação no massacre de Malmedy, junto com outros oficiais das SS. No entanto, devido a irregularidades no processo judicial e à crescente tensão da Guerra Fria, a sentença de morte foi comutada para prisão perpétua e mais tarde foi ainda mais reduzida. Em 1956, Peiper foi libertado após cumprir pouco mais de uma década na prisão. Uma vez em liberdade, Peiper tentou levar uma vida discreta e se distanciar do passado. Ele se mudou para a França, onde viveu com sua esposa, e tentou reconstruir sua vida na tranquilidade do campo. No entanto, a figura de Peiper sempre foi controversa, e seu passado como comandante das SS não foi esquecido por aqueles que haviam sofrido nas mãos do regime nazista. Em 1976, sua identidade foi descoberta por ativistas antifascistas, e no dia 14 de julho daquele ano, sua casa foi atacada e incendiada. Joachim Peiper morreu no incêndio,
e sua morte foi vista por alguns como uma justiça tardia pelos crimes cometidos sob seu comando. Sua morte, em última análise, foi representativa da enorme complexidade que cercou muitos dos eventos que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial. Prisioneiros do Leste. O inferno soviético para os soldados das Waffen-SS. Para os soldados das Waffen-SS, capturados pelo Exército Vermelho, a rendição não significou o fim da luta, mas o início de um pesadelo de sofrimento e retribuição. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de uma brutalidade sem precedentes, e nenhum outro frente foi mais impiedoso do que o frente oriental. Lá, os soldados alemães, em particular os das Waffen-SS, enfrentaram o ódio visceral de um inimigo que havia sofrido a devastação da invasão nazista. Para os soviéticos, as Waffen-SS não eram apenas soldados, mas o braço executor dos crimes mais atrozes cometidos contra seu povo. A captura desses homens significava, muitas vezes, uma sentença de morte ou, na melhor das hipóteses, um destino de trabalho forçado até a exaustão. As Waffen-SS, a organização militar mais ideologicamente comprometida do Terceiro Reich, eram vistas pelos soviéticos como o epítome do regime nazista. Seu papel em operações de represália, limpeza étnica e crimes de guerra no leste da Europa lhes conferiu uma reputação particularmente sinistra. Assim, quando os soldados das SS caíam nas mãos do Exército Vermelho, o tratamento que recebiam costumava ser extremamente severo. Muitos prisioneiros foram executados sumariamente no campo de batalha, especialmente se fossem identificados como membros das SS. Essa prática, embora contrária às convenções internacionais, foi uma resposta direta às atrocidades cometidas pelos alemães em solo soviético. Aqueles que escaparam da execução imediata não encontraram um destino muito mais amável. Os soldados das Waffen-SS capturados pelos soviéticos foram enviados a campos de prisioneiros de guerra, mas esses campos diferiam drasticamente dos que existiam na frente ocidental. Em vez de receberem um tratamento de acordo com as convenções de Genebra, os prisioneiros alemães, especialmente os das SS, eram considerados culpados pelos crimes cometidos pelo regime nazista e, portanto, tratados como criminosos de guerra. Foram enviados a campos de trabalho forçado, muitos deles localizados em regiões remotas da Sibéria, onde as duras condições climáticas, a escassez de alimentos e o trabalho extenuante tornaram a sobrevivência extremamente difícil. O trabalho forçado era a norma para os prisioneiros das SS. Eles eram destinados a projetos de reconstrução da União Soviética, particularmente na mineração, corte de florestas e construção de infraestrutura. Os campos de trabalho, conhecidos como gulags, eram famosos por suas condições desumanas. O frio extremo, a falta de roupas adequadas e a desnutrição crônica significavam que muitos prisioneiros não sobreviviam mais que alguns meses. Para os soviéticos, esses homens não mereciam compaixão. Eram responsáveis pela morte de milhões de cidadãos soviéticos e deveriam pagar com seu sofrimento. As taxas de mortalidade nos campos eram altíssimas, e o inverno siberiano se tornou um inimigo tão mortal quanto qualquer exército. Os soldados das Waffen-SS também foram alvo de uma reeducação política. As autoridades soviéticas tentaram, embora com pouco sucesso, desnazificar os prisioneiros, submetendo-os à propaganda comunista e obrigando-os a participar de sessões de doutrinação. No entanto, o ressentimento e a hostilidade entre os prisioneiros e seus captores eram profundos demais para que esses esforços tivessem um impacto significativo. Para muitos dos prisioneiros, essas sessões eram simplesmente mais um aspecto de seu sofrimento, uma humilhação adicional que deviam suportar em seu cativeiro. Alguns dos soldados das SS capturados conseguiram sobreviver aos anos de cativeiro e, eventualmente, foram repatriados para a Alemanha. No entanto, isso só ocorreu bem na década de 1950, muito tempo depois do fim da guerra. A repatriação dos prisioneiros alemães foi um processo longo e complicado, condicionado pela situação política da Guerra Fria. Os últimos prisioneiros alemães não voltaram para casa até 1955, após negociações entre a República Federal da Alemanha e a União Soviética. Para aqueles que sobreviveram a uma década de trabalho forçado, o retorno foi um alívio, mas também uma lembrança de tudo o que haviam perdido.
anos de suas vidas, sua saúde e, em muitos casos, a esperança de um futuro normal. O destino dos soldados das Waffen-SS no cativeiro soviético é uma das muitas facetas sombrias do pós-guerra. Em um contexto onde as atrocidades cometidas por ambos os lados haviam desumanizado os combatentes, o tratamento dos prisioneiros de guerra refletia o ódio e o desejo de vingança que prevaleciam no final do conflito. Os soldados das Waffen-SS, como braço armado do aparato nazista, pagaram o preço pelos crimes de seu regime, e para muitos deles, o preço foi sua vida. A maioria nunca retornou à Alemanha, e aqueles que o fizeram voltaram para uma pátria que não existia mais como a conheciam, uma pátria dividida e marcada pela derrota. Este episódio ilustra como o fim da guerra não trouxe paz para todos. Para os soldados das Waffen-SS capturados pelos soviéticos, a rendição significou uma nova forma de luta, uma luta pela sobrevivência nos gulags, para manter um sentido de humanidade em meio ao sofrimento e para suportar as consequências de um conflito que eles próprios haviam ajudado a desencadear. Suas histórias, embora menos conhecidas, fazem parte do complexo legado da Segunda Guerra Mundial, um legado de violência, retribuição e as difíceis realidades da justiça em tempos de guerra. Malmedy, entre o direito e a vingança. Os julgamentos de Malmedy, que ocorreram em 1946, representaram um dos episódios mais controversos na história da justiça militar após a Segunda Guerra Mundial. Esses julgamentos focaram nos crimes de guerra cometidos por soldados alemães durante a Batalha das Ardenas e, em particular, no massacre de 84 prisioneiros de guerra americanos pelas tropas das Waffen-SS em dezembro de 1944. Este caso emblemático não apenas levantou questões sobre a responsabilidade individual no contexto da guerra, mas também gerou um debate sobre a legitimidade e o alcance dos julgamentos militares em um mundo em busca de justiça. Em 17 de dezembro de 1944, durante a ofensiva alemã nas Ardenas, conhecida como a Batalha das Ardenas, um grupo de soldados americanos que havia se rendido foi capturado pelas tropas das Waffen-SS. Em um ato de brutalidade, esses prisioneiros foram conduzidos a um campo aberto na localidade de Malmedy, onde foram assassinados a tiros numa tentativa de eliminar testemunhas das operações alemãs. O massacre, que resultou na morte de 84 soldados americanos, tornou-se um símbolo da brutalidade da guerra e, em particular, dos crimes de guerra perpetrados pelas forças nazistas. À medida que a guerra chegava ao fim, as potências aliadas começaram a tratar da necessidade de levar os responsáveis por esses crimes à justiça. Nesse contexto, ocorreu o julgamento de Malmedy, no qual 73 membros das Waffen-SS, incluindo Peiper, foram acusados de assassinato, crimes de guerra e violações das leis da guerra. Os julgamentos ocorreram em um ambiente carregado de emoções, onde a busca por justiça se entrelaçava com a necessidade de vingança pelos crimes cometidos durante o conflito. O julgamento começou em 16 de dezembro de 1945 e se estendeu até maio de 1946. Durante esse período, foram apresentadas provas, testemunhos e declarações dos sobreviventes do massacre de Malmedy. Os promotores argumentaram que as ações das tropas alemãs constituíam crimes de guerra, enquanto a defesa sustentava que os acusados agiram sob ordens diretas e no contexto de uma guerra caótica. No entanto, o tribunal não foi receptivo a esses argumentos e a maioria dos acusados foi declarada culpada. O resultado dos julgamentos de Malmedy foi a condenação de 43 acusados à morte, embora algumas dessas penas tenham sido posteriormente comutadas para prisão perpétua. Esse resultado gerou controvérsia e debate sobre a imparcialidade dos julgamentos e a validade das acusações. Muitos críticos argumentaram que os julgamentos foram motivados pelo desejo de vingança e que as condições da guerra levaram a uma situação em que os soldados alemães agiram de forma irracional, o que complicava a questão da responsabilidade individual. A cobertura da mídia sobre os julgamentos também teve um impacto significativo na percepção pública. As imagens dos acusados e as descrições dos crimes perpetrados em Malmedy alimentaram a narrativa da brutalidade alemã durante a guerra, mas também levantaram questões sobre a natureza da justiça em um contexto de guerra.
À medida que o julgamento avançava, tornava-se evidente que o caso de Malmed era mais do que um simples julgamento de crimes de guerra. Tratava-se de um símbolo do processo de reconstrução da Europa e da busca por uma ordem mundial baseada no respeito aos direitos humanos. Os julgamentos de Malmed estabeleceram um precedente importante na história da justiça internacional e no tratamento dos crimes de guerra. Este caso destacou a complexidade de julgar indivíduos no contexto de um conflito massivo e as dificuldades inerentes à aplicação das leis da guerra. Embora um certo grau de justiça tenha sido alcançado para as vítimas, as controvérsias em torno do processo e a percepção de vingança em vez de justiça deixaram um legado que perdura até hoje. Em resumo, os julgamentos de Malmed se tornaram um marco na história dos julgamentos de guerra, revelando as tensões entre justiça, política e memória coletiva. Embora a justiça fosse buscada pelos crimes cometidos, as lições aprendidas com esse processo continuam ressoando nos debates atuais sobre a justiça internacional e a responsabilidade no contexto dos conflitos armados. Para muitas pessoas, a luta para equilibrar o desejo de vingança com a necessidade de justiça continua sendo um desafio em meio à busca por um futuro onde os crimes de guerra sejam tratados com a seriedade que merecem. O preço da derrota. As Waffen-SS no crepúsculo do Terceiro Reich. O fim da Segunda Guerra Mundial trouxe consigo uma mistura de sentimentos contraditórios, desde a celebração pela vitória até um profundo desejo de justiça e, em alguns casos, de vingança. As execuções de soldados das Waffen-SS foram eventos carregados de simbolismo e emoções, refletindo tanto a brutalidade do conflito quanto as complexidades da justiça em tempos de guerra. À medida que os exércitos aliados avançavam e o colapso do Terceiro Reich se tornava iminente, as forças do eixo enfrentavam uma derrota que não só implicava a perda de poder, mas também a exposição dos crimes cometidos sob o regime nazista. Entre os mais destacados estavam os membros das Waffen-SS, que haviam sido a elite militar do Terceiro Reich, envolvidos tanto em combates de grande escala quanto em operações repressivas e crimes de guerra contra a população civil. O caso do massacre de Chenogne é um dos episódios que melhor ilustra essa dinâmica. Após o massacre de Malmedy, no qual mais de 80 soldados americanos foram assassinados por tropas das Waffen-SS, o ódio e a vingança tomaram conta de alguns soldados aliados. Nesse contexto, Chenogne tornou-se um ato de represália contra os soldados alemães que tentavam se render. No entanto, além da motivação imediata, o episódio de Chenogne e outros similares ressaltam como, no final da guerra, as diferenças entre justiça e vingança se tornaram borradas. O desespero, o ódio e o desejo de encerrar feridas levaram os soldados aliados a cometer atrocidades semelhantes àquelas que haviam condenado. Outro caso de destaque é o de Dachau, onde a libertação do campo de concentração pelas forças aliadas resultou na execução de numerosos guardas das SS. A indignação dos soldados americanos ao verem as condições em que os prisioneiros haviam sido mantidos foi tamanha que, em um ato de fúria, decidiram fazer justiça com as próprias mãos. Embora a libertação do campo tenha trazido esperança para os prisioneiros sobreviventes, as execuções dos guardas capturados lançaram uma sombra sobre o ato de libertação, gerando questões sobre os limites da justiça em tempos de guerra. No caso do massacre de Usti nad Labem, que ocorreu após o fim oficial do conflito, reflete-se o profundo ressentimento que muitas comunidades locais tinham em relação à população alemã. Nesse evento, as tensões étnicas e o desejo de vingança se combinaram para dar origem a um ataque brutal que resultou na morte de numerosos civis alemães. Esse fato destaca como as atrocidades da guerra não terminaram com a assinatura da rendição, mas continuaram em muitas partes da Europa Central, impulsionadas pelo desejo de punir aqueles que haviam sido vistos como colaboradores do regime nazista. Em um nível mais amplo, as execuções de soldados das Waffen-SS após a guerra nos colocam diante de um dos dilemas éticos mais profundos da história recente. Onde termina a justiça e começa a vingança? As atrocidades cometidas pelas Waffen-SS, indubitavelmente, exigiam responsabilização, e o mundo precisava julgar e condenar os crimes cometidos sob o regime nazista. No entanto,
Muitos desses julgamentos não ocorreram em tribunais com procedimentos justos, e as execuções extrajudiciais mostraram que o sentimento de vingança prevaleceu sobre o desejo de fazer justiça de acordo com os padrões do direito internacional. Os julgamentos de Dachau e Malmedy são representativos dessa realidade. Embora esses tribunais tenham sido uma tentativa dos aliados de estabelecer um precedente para julgar crimes de guerra, as irregularidades nos processos judiciais e a percepção de que alguns dos acusados não receberam um julgamento justo levantam sérias questões sobre a verdadeira natureza desses julgamentos. As execuções públicas de alguns dos condenados também refletem a tensão entre a justiça e o desejo de enviar uma mensagem clara sobre a responsabilidade pelos crimes cometidos. Da mesma forma, as execuções sumárias de comandos alemães durante a Operação Greif mostram como o medo e a desconfiança levaram a decisões extremas por parte dos aliados. O uso de táticas de infiltração e engano pelos nazistas gerou um ambiente de paranoia que, em muitos casos, resultou na execução de soldados alemães sem o devido processo legal. Isso, novamente, destaca a tênue linha entre o cumprimento do dever militar e a violação dos direitos fundamentais dos prisioneiros de guerra. Em última análise, as execuções de soldados das Waffen-SS após a guerra levaram muitas pessoas a refletir sobre a capacidade do ser humano de exercer justiça de maneira imparcial, mesmo em meio à dor e à ira. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito que deixou cicatrizes profundas no mundo, e a busca por justiça para as vítimas das atrocidades nazistas foi, sem dúvida, uma necessidade imperativa. No entanto, os métodos empregados para administrar essa justiça, em muitos casos, foram marcados pelas mesmas sombras de ódio e violência que caracterizaram o conflito. O legado desses eventos é complexo. Por um lado, os aliados conseguiram estabelecer um marco para julgar crimes de guerra e lançar as bases para o desenvolvimento da justiça internacional. Por outro lado, os excessos cometidos em nome da justiça também precisavam ser, para muitos, reconhecidos e condenados.